minhas voz corujas, tudo bom com vocês? Então, estou aqui para mais um vídeo. E hoje eu vou falar sobre as gastroenterites, as famosas viroses, né? Quem no plantão não escutou falar, teu filho está com uma virose, isso aí é uma virose, mãe, né? E afinal de contas, o que é uma gastroenterite? Então é nada mais que uma infecção, né? Geralmente viral, tá? Apesar de que uma pequena porcentagem é bacteriana, é uma infecção intestinal, né? E ela pode vir com que sintomas? Febre, vômitos, diarreia, não sempre todos os sintomas ao mesmo tempo, ou pode vir às vezes com febre e diarreia, ou febre e vômito, ou febre, vômito, diarreia, ou sem febre, somente vômito, ou somente diarreia, todas as combinações possíveis, né? E ultimamente, no consultório, estou atendendo muitas gastroenterites, então eu decidi falar um pouco sobre esse tema para você saber como tratar em casa, né? E levar no médico quando necessário. Então, primeiro eu vou falar sobre as infecções virais, que são a maioria dessas gastroenterites virais, né? Geralmente tem um período de incubação, né? Um período onde a doença amadurece, que aparecem os sintomas e acaba, né? São autolimitadas entre 5 a 7 dias, tá? É claro que tem algumas situações onde a diarreia perdura e eu já vou falar no final sobre essas situações, ok? Então, as gastroenterites virais dão diarreia, deposições líquidas, né, que podem ser de cores diferentes, verde, uma clarinha, amarelada, né, podem ter mau cheiro, sim, né, várias vezes ao dia, vômitos também recorrentes, né, então a criança às vezes toma, ou come, ou mama e ela vomita. Pode levar a uma desidratação, dependendo de como você lidar com esses vômitos e a diarreia, tá? Por isso que é importante você aprender a lidar com isso e você já vai aprender a fazer isso. Pode ou não ter febre, tá? E geralmente não são febres muito elevadas, geralmente não tem calafrio junto, tá? As infecções virais. E o estado geral da criança fica preservado, né? Então a criança não fica muito caída, muito prostrada, ela continua brincando, ou ela continua, né, se alimentando menos ou mamando menos, mas ela continua com o estado geral preservado, né? E a diferença das infecções bacterianas, né? É que as infecções bacterianas, que são, graças a Deus, a menor porcentagem de todas essas gastroenterites, elas levam a deposições líquidas, a diarreias, né? Muito mais volumosas e em maior quantidade, 8, 10, 12 vezes ao dia. Podem ter rajas de sangue ou podem ser sanguinolentas, tá? Tem algumas bactérias como a Shigella, Campylobacter, Salmonella, que produzem esse tipo de diarreias sanguinolentas. Dor abdominal intenso, né, fica se retorcendo, a criança fica muito mais prostrada, o estado geral muito pior, tá? Desidrata muito mais, dá febre alta com calafrios, né? Então a criança fica em um estado geral muito pior, ok? Geralmente não consegue brincar, só quer dormir, né? Então tem alguns casos, né, no qual você vai ter que ficar alerta, tá? Mesmo você tratando, e eu já vou falar também, ok? E como vocês vão tratar essa virose, né? Essa gastroenterite viral, tá? Sabendo dos sintomas, vômito, diarreia, febre, né? Desidratação, que é a consequência, né? O que você vai fazer? Ah, doutora, eu vou dar um remedinho para vômito, um para febre, um para diarreia, né? Não, calma aí. Primeiro, você vai hidratar tua criança, né? Na pediatria, a gente recomenda fazer um tratamento de suporte, ok? Então, você não vai dar primeiro remédio para vômito, para febre, para diarreia, não. Primeiro, porque a diarreia está tentando eliminar esse vírus, né? Esse vírus tem que sair do corpo do teu filho, né? O vômito é a consequência dessa desidratação, né? Que teu filho está tendo por conta da diarreia. Então, você deve fazer um tratamento de suporte primeiro, ok? E como? Soro de reidratação oral. Assim de simples. Você vai na farmácia, você vai comprar um sorinho de reidratação oral. Pode ser esses para preparar em sachê, pode ser já reconstituído, com sabor, sem sabor, o qual você achar que teu filho vai aceitar. Ah, doutora, ele não vai aceitar. Bom, de golinho a golinho,
bota na geladeira, vai ficar mais gostoso assim, né? Mais gostoso assim, mas ele vai ficar mais palatável, mais aceitável, tá ok? E vomitou, um golinho. Fez cocô, um cocô mole em quantidade, um golinho de volta. O dia inteiro, um golinho, um golinho, um golinho. Ah, vomitou de novo, um golinho, um golinho, um golinho de água, um golinho de um chazinho, sem açúcar, tá? É muito importante não dar açúcar, já vou explicar por quê. Doutora, ele não aceita de jeito nenhum. De golinho a golinho, mãe, uma colheradinha, no conta-gotas, com um pouquinho de seringuinha, dá um jeito de dar esse sorinho. Esse é o principal, isso vai salvar que essa criança se desidrate, comece aquele distúrbio hidroeletrolítico, né? Sódio, potássio, glicose, bicarbonato, tudo fica bagunçado na diarreia. Isso vai levar que teu filho comece a ter uma desidratação maior, uma complicação maior, a diarreia piora, começa a dar febre por conta da desidratação, a febre não abaixa e aí você começa a se obrigar a levar no médico para dar remédio, para às vezes ficar internado, tomar um soro endovenoso. Então começa desde cedo, começou com sintomas, começa a hidratação, vai na farmácia, pega um soro de reidratação oral e começa a dar para o teu filho. Tá, e você vai me falar, e a comida, doutora? Ele não quer comer nada, não mamou nada, não comeu nada, absolutamente nada. Eu estou muito preocupada. Bom, nesse momento que está com gastroenterite, tua única preocupação tem que ser a hidratação. A comida você vai ir ofertando aos pouquinhos. Agora está um pouquinho melhor, aceitou bem o golinho de soro, não vomitou, vou dar um pedacinho de uma fruta. Daqui a pouquinho uma colheradinha de arroz, daqui a pouquinho uma colheradinha de feijão, um pedacinho de carne, caiu bem, não vomitou, daqui a pouquinho um pedacinho de pão. E assim você vai indo aos pouquinhos, tá? Não espere que teu filho coma aquele prato que normalmente come, porque agora, né, ele está com dor, está com cólica, está com enjoo, ele não vai comer normalmente. Você comeria normalmente? É claro que não. Então vai aos pouquinhos, vai dividindo a refeição durante o dia inteiro. E tem uma dieta especial para diarreia? Bom, antigamente, recomendações antigas lá atrás, tinha uma dieta especial. Hoje em dia isso já não é uma recomendação mais válida. O teu filho pode comer o que normalmente aceita, né? Mas aqui está a única recomendação muito importante: evitar açúcares e guloseimas. Por quê? Sobretudo o açúcar. O açúcar, ele vai deixar o conteúdo intestinal mais osmótico. O que é isso? O que é osmótico? Então, ele vai deixar o conteúdo mais denso, porque o açúcar é pesado, né? Ele é um pouco mais pesado dentro do intestino. Então, o nosso corpo vai pensar assim: eu tenho que equilibrar esse conteúdo, né? O conteúdo do intestino está muito pesado, tem muito soluto. Então eu vou jogar água do corpo para dentro do intestino. E o que vai acontecer? A diarreia vai piorar muito mais. Isso que a gente chama de diarreia osmótica. Então você vai piorar a diarreia, a cólica vai piorar e teu filho vai se desidratar mais ainda. Então eu não posso dar aquele pedacinho de chocolate que ele gosta? Não. Eu posso dar aquele suco de pacotinho que ele ama? Não, porque isso é só açúcar, tá? E você vai piorar a diarreia. Inclusive, um dos maiores erros dos pais, e por isso que a diarreia se prolonga, né, mais dos 7 dias, né, que é o período autolimitado, é que depois que a criança começa a melhorar, ele está melhor do apetite, essa criança volta a comer as guloseimas que ele comia. Então, volta a ter a diarreia. É claro, porque você está colocando açúcar no intestino, o corpinho dele vai tentar equilibrar e a diarreia vai voltar ou vai piorar. Tá, doutora, entendi. Então, eu tenho que hidratar. Exatamente. Mas e se ele não melhorar? E se for uma infecção bacteriana? Como que eu vou reconhecer? Bom, as infecções bacterianas, né, como a gente falou, elas deixam a criança muito mais prostrada. Então, febre, calafrios, cocô com sangue, muita cólica. Então, se você vê teu filho, né, mesmo fazendo essas medidas, né, por um dia ou um dia e meio, 2, né, ainda com febre muito alta, vômitos que não passam,
Você deixa ele em pé e ele fica tambaleando, assim, sonolentinho, não consegue ficar em pé. Pálido, né? Prostrado, com muita dor, né? Ou a diarreia está muito intensa, ou tem sangue, você vai procurar um médico, sim, né? Um pediatra de preferência, né? Para diagnosticar certo e para entrar com a medicação correta. Então, mais corujas, espero que este vídeo tenha servido para você não se apurar quando o teu filho tenha um gastroenterite, né? Tomara a Deus que não aconteça, mas se acontecer, você já sabe o que fazer, tá? Para ele não piorar ou para ajudar a não ter uma piora muito grande, ok? Então, tenha uma boa semana e